ir. Alguns vão, mas outros ficam aqui para sustentar as cordas. Se nós todos irmos, quem irá sustentar as cordas? Esse templo aqui é necessário. Esses pastores aqui são necessários. Esses irmãos aqui são necessários. Extrema importância, porque são vocês que mantêm o trabalho funcionando lá, financiando missões. Marli e eu renunciamos a nossa vida pessoal. Nós não sabemos o que vamos comer amanhã, como vamos alimentar, como é que vamos dar o futuro aos nossos filhos, como é que vamos nos aposentar, qual será o futuro nosso, não sabemos nada. Marli é pedagoga, concursada, renunciou tudo, trabalho na prefeitura, para estar debaixo de árvores, em cima da grama, discipulando crianças. Teria um salário de aposentadoria de 7, 8 mil quando se aposentados. Deixou isso. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco na nossa velhice, o que vai acontecer no futuro, mas nós entendemos o chamado. O chamado é mais forte do que as suas convicções pessoais. O chamado é maior do que a sua ideologia, é maior do que tudo. Quando você é chamado por Deus, impactado pelo Espírito Santo, você não tem mais opção, você queima os barcos, você despede dos seus pais e você vai. A dependência de Deus é algo que o crente que vive em intimidade com o Espírito pode experimentar. A dependência de Deus. Dependermos de Deus integralmente. Essa igreja está aqui, não sei quantos anos tem igreja aqui, 60 anos. Um dia alguém olhou para Paraguaçu Paulista e viu aqui uma possibilidade de plantar o reino aqui. Algum dia um missionário do Assembleia de Deus foi enviado para cá e fundou essa igreja. Essa igreja é fruto de missões. O pastor Josué Wellington Bezerra é fruto de missões. Nós somos fruto de missões. Igreja Batista é fruto de missões. Se não fossem os missionários e os pioneiros, nós não existiríamos. Não estaríamos aqui hoje glorificando a Deus. Somos fruto de missões. Missões é a chave principal para que uma nação seja impactada por Deus. A Rosalina disse que louva a Deus pela sua família e estar agora diante do Senhor, servindo a Deus. Família da Rosalina inteira, todos eles completos, todos possuídos por demônios, completos. Eu não estou falando de demônios assim, de baixo escalão, demônios que dão tontura e caem no chão, não. Estou falando de potestades, legiões de demônios terrivelmente furiosos. Estou falando de que você está numa aldeia indígena pregando o Evangelho e se manifesta aí 60 pessoas possuídas por demônios. Com o que ele tem na mão, ele vem até você. Martelo, foice, facão, enxada, pedaço de pau, o que tiver na mão. Todas de uma vez só. De noite, chovendo, debaixo de árvores, como o caso do Miguel estava comigo. E naquele momento, se não for o poder de Deus sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo, você está morto. E então o poder de Deus se manifesta, a glória de Deus é implantada naquele lugar, e o reino de Deus é chegado. Aleluia! Então, quando você investe em missões, você está dando oportunidades para pessoas que nunca ouviram Jesus, ouviram Jesus. Missão transcultural, a missão Shaddai trabalha com missão transcultural. É o fato de que você vai levar o nome de Jesus a uma cultura diferente, costumes diferentes, povos que têm outra tradição. Quando entramos no Evangelho, nós não ferimos a cultura, nós trazemos a palavra de Deus, que é a transformação de vida, princípios básicos do Evangelho, que é a transformação de vida interior. Deixar os dela, a prostituição, a mentira, a bebida, as drogas, são coisas básicas que estão na palavra de Deus. Básico, poder do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, mudança de vida interior, transformação de vida. Mas a cultura em si, que é o jeito de viver, como vivem,
A cultura, desde que não fere os princípios da palavra, eles vão seguir com essa cultura aí. Nós mexemos, quando nós trabalhamos quando são culturas que mexem com princípios básicos da palavra. Aí sim transformamos, discipulamos para que entendam, e essa cultura bate de frente com o princípio da palavra. Aí sim. Mas ao contrário disso, não ferir o princípio da Bíblia, o indígena vive como ele vivia antes, alguém não deixou isso aí. E isso é importante, nós entendermos isso. Por isso tem algumas aldeias no Amazonas, onde nós temos contatos, os ribeirinhos, no lugar que a FUNAI interferiu e proibiu a entrada do evangelho aí. Porque nós chegamos a alguns dos nossos irmãos, outros ministérios, não importa, chegaram e tentaram mudar a cultura, o jeito de viver, o jeito de vestir, o jeito de construir casa, e isso deu um choque cultural, até mesmo no Ministério da Cultura do Brasil, aí com a questão da FUNAI, e foram expulsos daí. Então quando nós chegamos na aldeia, nós nos pintamos igual os indígenas, usamos cocar como eles, andamos descalços se possível, andamos de bermuda se possível, para eles entender que somos iguais a eles. Só que temos a vida transformada por Jesus. E isso é importante, missão transcultural, temos que entender isso, para que o Evangelho possa percorrer, seguir entre os povos indígenas. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, com a permissão do nosso pastor presidente, Evangelho de Lucas. Nesta manhã Deus tem uma palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Deus sara esta nação. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Diga Deus, Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para esta nação, se apaixonou de uma forma especial. E depois, Deus olhou para esta nação, se apaixonou de uma forma especial. Deus sara esta nação, diga, com o seu poder, com o óleo da sua unção. Mais uma vez, Deus sara esta nação, com o seu poder, com o óleo da sua unção. Breve chegará o momento em que nós não teremos essa liberdade que estamos tendo aqui. A coisa está caminhando para um futuro bem próximo, de que até essa liberdade que temos aqui está correndo o risco de nós perdermos, de nos reunirmos num templo como esse aqui, de vir aos domingos na escola bíblica, de vir num culto de missões à noite, num culto de ceia. Aproveite esse momento. Venha nos cultos, venha à escola bíblica, participe dos cultos nas casas. Aproveite esse momento que você tem liberdade ainda de se reunir, porque a coisa caminha para um futuro bem próximo e até esse direito não será tomado. Aproveite e trazer seu vizinho para a igreja, o seu parente, um amigo da faculdade, da escola, um colega que trabalha no mercado, aquele açougueiro que você conhece, o dono da padaria que não tem Jesus, o diretor da escola que ainda cuida dos seus filhos e não conhece Jesus. Peça a Deus sabedoria, estratégia, discernimento para alcançar o vereador, o prefeito, para alcançar aí o delegado, o policial militar, o gari que cata o lixo na rua. Aproveite para falar de Jesus, porque o seu bairro é um campo missionário, o seu vizinho é um campo missionário, aí onde você mora é um campo missionário, a escola é um campo missionário, a faculdade é um campo missionário, aonde você trabalha é um campo missionário, o hospital é um campo missionário, aonde tem uma vida é uma alma para Jesus, que precisamos cuidar e trazer enquanto há tempo.
Louve a Deus pela vida do seu pastor. Louve a Deus pela vida dessa igreja. Seja sempre fiel nos seus dízimos, suas ofertas, para manter essa organização, porque nós sabemos ao quanto isso é importante. Para manter o pastor de tempo integral aqui cuidando de você, te pastoreando, te auxiliando. Você ter um pastor na sua congregação, perto da sua casa, que cuida de você, que abençoa a sua família, que está sempre orientando você. A importância de um pastor. Valorize isso. Quando entregamos nossos dias de oferta, entregamos com alegria, com prazer. É uma satisfação entregar a oferta. Não é um peso. Não é um peso entregar os dias para manter uma organização como essa aqui. Porque isso aqui é uma agência do céu. Isso é uma agência do céu. Se você quiser comprar um carro, aí deve ter carro para comprar, uma farmácia para remédio, o kit do Covid-19, não sei o que, tem aí lugar para vender tudo. Mas aqui é uma agência do céu. Se alguém quiser encontrar os céus e adquirir uma passagem de vida eterna gratuita, é por essa porta que vai entrar. Então louve a Deus com alegria. Sinta-se feliz de estar nesse tempo preparado e organizado para cultuar a Deus. Aproveite esse momento. Deixe de pleitos, discussões, de coisas banais e foque em vidas, em pessoas, em alma. Deus quer te dar alma, Deus quer te dar vidas, Deus quer te dar pessoas. O maior tesouro que você vai levar no céu são vidas. Quantas vidas você levará com você? Quantas eu não sei, você deve saber. Quantas pessoas você ganhou ao longo da sua vida aqui na terra? Quantas pessoas você já ganhou, discipulou, orientou, está firme com Jesus? Quantas já? Quantas você sabe? Aleluia! Quantas vidas você levará ao céu com você? Quantas? Quantas são? Quantas são? Quantas são? Aleluia! Quantas vidas você apresentará naquele dia ao Senhor? Quantas? Às vezes passamos a vida inteira como cristãos pensando em coisas tão banais, coisas tão simples que não dão nenhum fruto para a eternidade. Esperando, às vezes, é por isso que meu pai é pastor há mais de 40 anos, nasci na igreja. Às vezes nós ficamos tristes, preocupados, tristes, desorientados, deixamos a igreja, mudamos de congregação ou afastamos da igreja porque não temos oportunidade de falar aqui no tempo. Não sei se é que acontece isso, mas por toda outra parte acontece. Não tenho oportunidade aqui na igreja, não tenho oportunidade para cantar o hino da harpa, para falar, para dar uma saudação. Abandona a igreja, vai embora, troca de ministério. Meu irmão, o campo é o mundo. Debaixo daquela árvore tem uma vida, traz ela para cá, o pastor cuidar dessa vida. O pastor cuida das ovelhas que nós geramos. Quem gera a ovelha é a ovelha e o pastor apacenta. Quem gera a ovelha sou eu e você, nós geramos ovelhas, os pastores apacentam as ovelhas que nós ganhamos e trazemos aqui para mim. Não tem oportunidade no tempo, na igreja.